Vamos lá, né? Mais um assunto polêmico aí, eu achei bastante peculiar. Gold Card. Trump assina a ordem que cria visto de residência no valor de US$ 1 milhão. Em abril, o presidente dos Estados Unidos apresentou o protótipo chamado Visto de Ouro, nome dado por Trump e seu programa de concessão de visto a estrangeiros anunciado em fevereiro. Bom, a presidente na sexta-feira assinou a ordem executiva para tirar do papel o Gold Card, um programa que irá conceder vistos de residência a estrangeiros que pagarem US$ 1 milhão, o equivalente no caso para nós aqui 5,3 milhões, né? Ao lado do secretário de Comércio, Howard Lutnick, Trump fez o anúncio definitivo após meses de expectativa. Segundo eles, o visto irá custar 2 milhões, no caso de ser patrocinado por uma empresa. Bom, por essa faixa de valor a gente entende que não é qualquer um que a empresa mandaria para lá, né? Não vai ser o dono da sorveteria que vai mandar um funcionário para os Estados Unidos. Com certeza são empresas de grande porte deslocando mão de obra. Acredito que vai ser tremendamente bem sucedido, disse Trump a jornalista na Casa Branca com um cartaz com a frase: O cartão dourado do Trump chegou. Mas é aquela coisa, né? Uma marca extremamente autopromocional. O cartão dourado chegou ao fundo. Trump falou sobre o Gold Card pela primeira vez em fevereiro, afirmou que o objetivo era atrair estrangeiros dispostos a investir e gerar emprego nos Estados Unidos, e que a expectativa era que o programa entrasse em vigor dentro de 2 semanas. Salvo engano, já existe esse recurso. Talvez ele queira mudar as regras do jogo, né? Que é basicamente o sujeito que montar uma empresa nos Estados Unidos e acho que talvez aí 10 gerar 10 vagas de emprego para cidadãos americanos ou gerar 10 vagas de emprego nos Estados Unidos, já teria direito ao Green Card. Um cartão todo dourado com o rosto do presidente, diante de uma imagem adornada por um arco de estrelinhas, inscrição cartão Trump. Assim é a versão física do cartão ouro. Assim, a versão física do cartão ouro, o nome dado do presidente ao visto de residência que ele anunciou em março para cidadãos estrangeiros que pagarem. O protótipo foi apresentado pela primeira vez a bordo do Air Force One, avião apresentado aos Estados Unidos no dia 3 de abril. Ele afirmou que será entregue a empresários estrangeiros que se inscrevam e sejam aprovados no programa. Aqui é o ponto, né? Eles precisam ser aprovados no programa. Por que isso é importante? Que a partir do momento que, independente do valor, você começa a atrair certo perigo, né? Um sujeito que pode entrar como se fosse um empresário, que teoricamente está disposto a investir, mas pode ser um terrorista, por exemplo, né? Trump ainda disse ainda que o novo visto, uma versão mais cara do tradicional Green Card, atrairá criadores de empregos e ajudará a reduzir o déficit nacional do país. Segundo anúncios anteriores, quem se candidatar passará por uma avaliação do governo e, no caso da aprovação, receberá o visto ainda em seu país de origem. Desta forma, quem receber estará autorizado a entrar e residir de forma legal. Atualmente estrangeiros que investem em empreendimentos nos Estados Unidos ou criam pelo menos 10 empregos para trabalhadores americanos podem solicitar residência permanente. Não é uma quantidade de vagas tão alta assim que o sujeito precisa para solicitar esse tipo de residência lá, né? Programas já foram adotados por outros países. Países europeus criaram programas conhecidos como o Visto Gold para fornecer residência a investidores. E você vê que isso aí ele vai completamente na linha inversa, né? Do que o regime socialista aqui quer fazer, que é você taxar grandes fortunas. Então imagina, sujeito que tem muita grana, ele se vê pressionado pelo governo a pagar mais imposto, o que ele faz? Se a operação dele permitir, desloca a operação dele para os Estados Unidos, ou vai ele com o patrimônio dele para lá. Agora ele é cidadão. Provavelmente a entrada e tributação deve ficar bem mais facilitada ainda. Você vê que aqui os gestores aqui só faltam comer capim, né? Para ser beneficiado é necessária a compra de imóveis caros ou a manutenção de ativos financeiros no país, que é investimento em bolsa, né? Lá, a característica disso é bastante diferente do que acontece no Brasil, né? Ah, você tem uma quantidade muito grande de americanos, cidadãos americanos mesmo, que investem, né? Investem em previdência privada, fundo de investimento focado em aposentadoria. E o perfil do americano é mais aberto para isso, né? Aqui no Brasil,
salvo engano, que tem, não que necessariamente invistam, mas que tenham contas em corretoras, ficam entre 1 e 3%, salvo engano, tá? Eu posso estar errado nesse valor aqui. Você vê que é um perfil muito diferente. Eu imagino que esse modelo aí possa ser bem sucedido, principalmente o grande risco que, ó, Trump disse que esperava vender talvez 1 milhão de vistos do tipo, e não descartou que os oligarcas russos possam adquirir o cartão Trump. Bom, aí tem dois lados, né? Porque a gente não sabe exatamente qual que é a intenção desse cara que tá indo para lá, qual que é o objetivo dele. Mas, por outro lado, ele sai de um regime que talvez seja bastante nocivo para ele. E, e vai ter a possibilidade de viver no ambiente. Então, assim, tem uma zona cinzenta aí. Tem uma zona cinzenta, porque nesse mesmo indivíduo ele pode justamente falar: olha, eu estou deslocando minha residência para os Estados Unidos, né? Estou evitando os problemas que eu tenho aqui com o governo russo, mas ao mesmo tempo ele pode estar agindo em favor de, e está indo só disfarçado. Eu não sei se é uma boa atrair. Lembrando que a gente tem que sempre lembrar, tá? Esse tipo de conversa, esse tipo de declaração que políticos fazem, muitas vezes é simplesmente para testar o ambiente. Então o cara joga isso só para ver o que a galera vai falar, tá? Às vezes nem é a intenção do cara, não. Talvez o programa não seja voltado e queira justamente evitar isso. Não, não, eu sempre dou esse conselho, não leve verticalmente, não leve sempre a ferro e fogo essas coisas, não, porque pode ser que o jogo não seja exatamente esse, tá? Mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. É isso aí, provavelmente o pessoal da esquerda lá já está em polvorosa, que é um absurdo, que é segregacionista, né? Aquela coisa toda. E em paralelo a gente sabe que tinha aquele problema que eles estavam deportando ilegais, né? Muita gente acabou soltando notícia aí de que o governo Trump estava deportando cidadãos de outros países, mas na verdade é somente o pessoal que estava ilegal. É aquela galera que entra pela fronteira ali com coiote, ou foge de Cuba de bote, enfim, que entram dessas formas aí. Inclusive, alguns entram até com visto de turista e acabam se emaranhando lá, arrumam um trabalho, ficam lá pro meio e depois não saem, né? Mas geralmente esses caras que fazem isso para trabalhar, eles acabam evitando ao máximo chamar atenção, né? E aí tem os programas que eles fazem, né, justamente para você poder regularizar essa cidadania depois. O sujeito está ali alguns anos trabalhando já. E pelo que eu soube, ele consegue viver normal, relativamente de forma normal, né? Não pode se meter em confusão, né? Ser pego dirigindo bêbado, arrumar briga, essas coisas que envolvam. Ele acaba vivendo de uma forma mais tranquila, né? Bom, se a gente for pensar que o sujeito aqui, por exemplo, que mora em alguma grande capital, ele tem que andar com dois celulares, um para o ladrão e outro para si próprio, o cara ter algum receio da imigração americana não me parece um problema dos mais graves, né? Eu acho que é melhor lidar com a imigração americana do que com criminosos aí que de repente vão te dar um tiro simplesmente por causa de um celular vagabundo. E acontece com bastante frequência, né? Então assim, você vê que essa questão aí do deslocamento aí, mudança de país acaba acontecendo nas mais variadas situações. Mas me diz aí, o que que você achou? Se tivesse o dinheiro, compraria? Ou tentaria ir de outra forma, abrir empresa? O que que você faria aí? Comenta aí. Principalmente nessa época sombria que a gente vive aí do regime atual, talvez seja um bom momento para procurar esse tipo de situação, né? Apesar do investimento ser alto, a gente sabe que ainda existem outras formas de ingressar e talvez conseguir a cidadania americana. Comenta aí também se você pudesse, convido você a se inscrever aqui, acompanhar os próximos vídeos, curtir também, ajuda bastante no engajamento, ajuda o trabalho. Mas deixa sua opinião aí, o que que você achou disso aí? Beleza? É isso aí, gente. Fui.